povo abençoado, novamente, um tempo muito poderoso. O Senhor está falando a respeito da gloriosa vinda do Messias. E esta conversa é ininterrupta até o dia quando o rei virá, o próprio rei virá. Então é muito importante que todos possam ouvir este anúncio e se preparar muito bem para a vinda do Messias. Agora, eu sei que a maior parte de vocês saíram dos seus locais de trabalho para almoçar. Agora é por volta de provavelmente 11 ou 12 minutos passados da 1h da tarde no horário da África Oriental, e vocês têm provavelmente aproximadamente 40 minutos para retornar aos seus escritórios. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor está dizendo. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito de pessoas que vão falhar de ver o reino eterno do Deus Todo-Poderoso. Ele falou comigo a respeito daqueles que serão cristãos nascidos de novo, e então eles falham. Eles falham de entrar no arrebatamento da igreja. Então esta é uma séria advertência, muito séria. Eu acho que esta é muito grande, que quando alguém recebe a chance de ser nascido de novo, vai ser extremamente muito importante que eles levem a sua salvação muito seriamente. E nós vivemos em um tempo tal, quando tudo, quero dizer, a esquerda e a direita, o objetivo é te puxar para fora, tirar a tua atenção do Senhor. É por isso que é nesta hora do seu almoço, quando você saiu para almoçar do seu escritório, eu queria te encorajar com a seguinte escritura para acompanhar você no seu local de trabalho, dentro desta região africana: Uganda, Kampala, Tanzânia, Ruanda, Burundi, todos os países ao redor daqui e outros países também nesta região, África, que estão tendo este horário. E aí também aqueles que estão do outro lado, esta mensagem é a mesma. Não importa a que hora ela vai chegar até você. Agora, no livro de Hebreus, capítulo 6, de 4 a 6, o Senhor advertiu a respeito deste povo em particular, que Ele me mostrou que vão perder o arrebatamento da igreja. Hebreus 6, do versículo 4 ao 8. No 4, ele diz: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que provaram o dom celestial e foram participantes do Espírito Santo, aqueles que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Ele diz: é impossível para estas pessoas deste calibre, nascidos de novo assim, receberam o Espírito Santo, o dom celestial, conhecem o poder da era vindoura. Se eles caírem, o Deus Todo-Poderoso diz que não é possível trazê-los de volta ao arrependimento. Então esta é uma advertência muito séria que o Senhor está levantando aqui, porque Ele está dizendo que para a sua própria perdição, eles estão crucificando Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, novamente, e sujeitando-o à desgraça pública, à vergonha pública, humilhação pública. Em outras palavras, eles estão humilhando novamente, como foi na cruz. Então, versículo 7, ele diz: a terra que constantemente bebe a chuva que cai sobre ela, significando essa chuva é constante, e produz erva proveitosa para aqueles por quem ela é lavrada, esta terra recebe a bênção do Senhor Deus.
Versículo 8 ele diz: mas a terra que produz espinhos e abrolhos, mesmo depois de receber esta chuva constante, chuva caindo sobre todos, nos bons e os maus, ele diz: mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada, é inútil e está em perigo de ser amaldiçoada. Isso é sério. E no final ela será lançada no lago de fogo, será queimada. Isso é sério, muito, muito sério. Então, eu quero encorajar vocês hoje, durante esta hora do almoço, enquanto você está comendo as suas batatas fritas nesse jardim do seu escritório, que você levou o seu almoço, talvez em comunhão com seus amigos, em algum lugar. Eu quero te encorajar no seu local de trabalho, nas suas lojas, quiosques, supermercados, onde quer que seja o seu local de trabalho, ou você está apenas em casa fazendo o galho e está sintonizado, você é alguém que cuida da casa e está ouvindo isto, a mensagem do Senhor agora. Eu quero apenas encorajar você nesta tarde, nesta hora do almoço, antes de eu correr para uma reunião. Nesta escritura, nós vemos muito claramente que o Senhor está dizendo que há uma advertência por não ser firme na sua salvação. Ele está advertindo que nem todas as pessoas que recebem Cristo entrarão no reino de Deus. Esta é a coisa mais importante que o Senhor está ressaltando aqui, e eu sei que isso está sendo gravado. Então, a advertência que o Senhor está levantando aqui é muito séria. Esta advertência é de que nem todas as pessoas que vão à igreja e que professam ou proclamam o cristianismo, nascidos de novo, nem todos eles entrarão no reino de Deus. O Senhor está levantando uma advertência. Ele me mostrou pessoas que não entraram, e naquela visão eu os vi rolando no pó e chorando e rangendo seus dentes e gemendo. E então, é uma advertência muito séria que o Senhor está levantando. É por isso que eu os trouxe a esta escritura que exatamente faz esta advertência. Há outras escrituras também que enfatizam esta advertência do abuso da salvação, o abuso da graça. Mas você pode ver nesta escritura que o Senhor está dizendo que há um lugar, uma terra, onde a chuva está vindo, e esta chuva está caindo regularmente. E esta terra produz vegetação, vegetais, frutas. Entretanto, há uma outra terra sobre a qual, quando a chuva cai, a mesma chuva de Deus, o Deus Todo-Poderoso, vocês me viram chamar chuva do Senhor mais de 25 vezes. Agora você sabe quem está falando com vocês, não há dúvida sobre isto globalmente. Então, nos meus atos, na minha ministração com o Senhor para esta geração, vocês agora estão totalmente cientes de que a chuva somente vem do Senhor. Então, muito claramente aqui você pode ver, ele está dizendo que há um pedaço de terra, um lugar onde a chuva vem do céu e esta terra produz vegetação, vegetais, algo bom para as pessoas para as quais a terra é cultivada. E há uma outra terra que recebe a mesma chuva irregularmente e produz espinhos e abrolhos. E o Senhor está dizendo, erva, vegetação, que é útil para dar alimento àqueles que estão cultivando, às pessoas que estão plantando, mas espinhos e abrolhos eu amaldiçoo. Nós sabemos muito bem, já desde o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, se você abrir comigo lá. Então, se você não tem uma Bíblia, onde quer que você esteja, eu vou ler para vocês aqui. Gênesis 3, do 17 ao 18, ele disse, então disse a Adão, porque você ouviu a sua esposa e comeu da fruta, da qual eu lhe ordenara que não comesse,
que você não deveria comer, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento, trabalho árduo. Você se alimentará. Através de árduo trabalho, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Então você vê muito claramente que espinhos e ervas daninhas são uma maldição, não são bênção. Então, há uma terra que recebe a chuva e produz erva útil, vegetais, o produto, frutas, para uso útil para aqueles que a cultivam. E há uma outra que produz espinhos, que significa é somente uma maldição. E o Senhor está dizendo, vegetação, erva, é útil, é comida útil para aqueles que estão cultivando, quero dizer, as pessoas que estão plantando, mas espinhos e abrolhos eu amaldiçoo. Nós sabemos muito bem, já desde o livro do Gênesis, Gênesis capítulo 3, se você abrir comigo lá, quero dizer, se você não tem uma Bíblia, onde quer que você esteja no seu horário do almoço, eu vou ler para você aqui. Gênesis 3, do 17 ao 19, ele diz, e ao homem ele declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu te comandei que não comesse, maldita é a terra por causa de você, com sofrimento, dor, árduo trabalho. Você comerá, através de árduo trabalho, você comerá o seu alimento dela todos os dias da sua vida. E ela te produzirá espinhos e ervas daninhas. E você comerá das plantas do campo. Então você pode ver muito claramente o Senhor dizendo que espinhos e abrolhos são uma maldição. Eles não são uma bênção. Então, há uma terra que recebe a chuva e produz erva, vegetais, algo útil, o produto, as frutas, para uso, para alimento daqueles que cultivam, e há uma outra que produz espinhos, o que significa é somente uma maldição, produz somente uma maldição, é amaldiçoada e a outra é abençoada. Então ele diz, aquela que produz alimento é abençoado por Deus, vegetação e frutas é abençoada pelo Senhor, mas aquela que produz espinhos é amaldiçoada pelo Senhor. Entretanto, o Senhor está usando esta metáfora, esta parábola aqui para falar com vocês, porque são vocês os cristãos, é com vocês que o Senhor está falando no seu trabalho. Você é um advogado, um médico, um cirurgião, um veterinário, um bancário, em todas as suas classificações. Você é uma senhora e você tem um quiosque, ele está te advertindo aqui, que no final de tudo, isto é o que acontece com o mundo inteiro. Aqueles que dizem que são nascidos de novo, mas nem todos eles vão entrar. E a chuva aqui, o Senhor usa a chuva para representar as bênçãos do alto, para falar a respeito das bênçãos do Deus Todo-Poderoso, porque a chuva cai do céu. Ele está usando a chuva aqui para representar o céu, o que está vindo do céu. Ele está usando a chuva aqui para representar o Espírito Santo. Vocês me veem chamando para descer a chuva do Espírito Santo? Então vocês estão bem familiarizados com isso. E a graça da palavra de Deus, ele está usando a chuva para representar isto. O Espírito Santo, a palavra de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder do reino vindouro, os milagres, as maravilhas, os milagres que você vê aqui, a salvação, Ele está falando a respeito da misericórdia de Deus. É isto que ele está dizendo, que estas são as características do reino de Deus. A nuvem
de Deus, a chuva do Espírito Santo, aleijados andando, cego enxergando. Então é isto a chuva, são bênçãos do céu. A sua palavra do céu, do próprio Deus, do Espírito Santo, a graça, a palavra, a salvação. Então todas as pessoas recebem a salvação. Mas então você acaba com dois grupos. Um grupo produz o fruto e eles entram no reino de Deus, e o outro produz ervas daninhas, e então eles são aqueles que eu vi que falharam em entrar, rangendo seus dentes e chorando muito amargamente. Então alguns deles eu conheço pelo nome, vocês sabem, ele me mostra pelo nome, especialmente aqueles que estão brincando, tentando caluniá-lo como se ele fosse homem. Então isso é muito sério. Então, o Senhor está falando a respeito dos perigos da apostasia, retroceder, voltar atrás. E você vê claramente aqui que ele vem visivelmente claro para advertir uma geração a respeito dos perigos da apostasia. Ele está dizendo, a chuva cai sobre todos, sobre todas as pessoas, todos aqueles que são nascidos de novo. Ele diz, ele traz chuva para eles. Em Lucas capítulo 10, o livro de Lucas capítulo 10, vamos começar a ler do 13 ao 15, ele diz o seguinte, Lucas 10, 13, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de pano de saco e cobrindo seus rostos, as suas cabeças, todo lugar com cinzas. Mas haverá menos rigor para Tiro e Sidom, onde havia sacrifícios humanos, bebês eram mortos, colocados nos altares como holocaustos, ocultismo, feitiçaria, bruxaria. Haverá menor rigor para aqueles que estão envolvidos neste tipo de Sodoma e Gomorra. Homossexualismo estava lá também em Tiro e Sidom. No juízo do Senhor, no dia do juízo para vocês. E você, Cafarnaum, você será elevado até o céu? Não. Você descerá, você vai descer até o Hades, significando inferno. Todo aquele que ouve a vocês, ouve a mim. Aquele que rejeita vocês, isso é muito poderoso, isso já é suficiente. Ele está dizendo aqui nesta advertência a respeito daqueles que vão perder o arrebatamento apesar de serem nascidos de novo. Ele está dizendo muito claramente aqui que eles receberam os milagres de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, as bênçãos de Deus, as palavras de Deus, o Espírito Santo de Deus, os poderes da era vindoura e a misericórdia de Deus. Eles receberam tudo o que foi mencionado acima do céu. Entretanto, eles não produziram frutos, vegetação, frutos, eles não produziram fruto do Espírito Santo, o fruto da palavra, o fruto condizente com as bênçãos que regularmente fluíram para eles. É disto que o Senhor está falando aqui. Então o Senhor está dizendo que a salvação, quando a humanidade recebe Cristo, Cristo como seu Senhor e Salvador, o príncipe do céu, que como cristão, você então tem que abraçar a santidade. É isso que ele está dizendo. Eu estou simplesmente tentando resumir isto para vocês nesta hora do almoço, para que você possa perseverar e então ser conforme Cristo e avançarem agora para ser como Cristo. E é por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele diz o seguinte, a partir do 17, 2 Coríntios, capítulo 5, se você abrir comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz o seguinte, versículo 17, ele diz,
Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O velho já passou. Isto é tudo que o Senhor está tentando transmitir aqui. Ele está falando muito claramente que quando nós nascemos de novo, as pessoas nascem de novo. Eu entendo que todas as pessoas retrocedem, não retroceder, mas uma vez ou outra caem em pecado, então você se arrepende e a porta está aberta. Se você ler esta escritura que nós lemos, esta escritura é muito séria. Por quê? Nesta escritura, o Senhor está falando a respeito, deliberadamente, se tivermos tempo, vamos avançar para o livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, 26, todo o caminho ao 31. Ele diz, se nós deliberadamente continuarmos, a palavra-chave é deliberadamente continuar em pecado, ou seja, se você cair em pecado, a porta está aberta, a porta do arrependimento está aberta, mas este pecado deliberado e perpétuo que continua e continua pecando constantemente, que você vê acontecendo em todos os lugares e em toda a igreja globalmente, ele diz, isso é mortal. Estas são as pessoas que ele me mostrou e me enviou até vocês para te advertir, cuidado agora. Então, ele está advertindo a respeito do pecado deliberado e contínuo, continuando a pecar, permanecer pecando depois de ter recebido o conhecimento da verdade. E então ele fala do fogo consumidor que vai consumir os inimigos de Deus. Então, em Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte... Versículo 29. Romanos 8, 29 diz, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Jesus Cristo seja o primogênito dentre uma multidão de irmãos e irmãs. E então, no versículo 30, ele fala como que ele vai glorificá-los. Então, novamente, nesta conversa onde o Senhor está falando a respeito daqueles que vão perder o arrebatamento e são cristãos, e a partir desta escritura, agora alinhando esta visão com Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 8, você vê que o Senhor está dizendo que o ministério do Evangelho exige que as pessoas sejam nascidas de novo e sejam conformados à semelhança de Cristo, significando perseverança, firmeza na sua salvação. Permaneça firme, o Espírito Santo vai te ajudar. E ele diz que ele exige santidade, que o cristão precisa de santidade para sustentar a justiça e a semelhança de Cristo, que é a identidade deles. Ele diz que o Senhor Jesus derrama o Espírito Santo sobre todos os cristãos. Está disponível. Ele derrama a sua palavra, a sua graça sobre todos aqueles que o recebem. Recebem a graça. E então, ele diz, aqueles que recebem a graça e fazem progresso, eles dizem, ok, hoje eu estou melhor do que ontem. No próximo dia eu vou estar melhor. Eu estou me movendo em direção ao Senhor. Eu estou me tornando mais santo. Ele diz, eles dão fruto, vegetação, vegetais, o fruto daquela salvação. Vegetais, vocês entendem? Nos sonhos que eu tenho compartilhado com vocês, das conversas que eu tenho com Yahweh, agora vocês já sabem que vegetação literalmente representa bênção, florescimento, unção, desabrochar. E a árvore da vida, a qual eu estou conectado, então representa a vida eterna. Vida eterna. Aqueles que são nascidos de novo e consistentemente andam com o Senhor fielmente. Ele diz, eles produzem fruto. Ele diz, mas condenados são aqueles que recebem a graça e abusam dela. Desprezam-na
desprezam a graça, rebaixam a graça, os aleijados. Vocês sabem a graça? Eu disse, esta chuva é a palavra de Deus, as maravilhas, os aleijados andando, a nuvem de Deus que veio, a salvação, a misericórdia de Deus, as bênçãos do alto que você viu que foi derramado na igreja e nesta terra agora. Aqueles que a recebem como cristãos, talvez você seja de outra igreja ou daqui, o que quer que seja, vocês viram a nuvem vindo, vocês viram os aleijados andando, então tentaram desprezar isto. Ele diz que é insuportável, ele diz, maldito seja você, malditos sejam eles. O Senhor está dizendo que eles são amaldiçoados pelo Deus Todo-Poderoso. Aqueles que recebem esta graça, recebem esta chuva que está caindo sobre toda a igreja, desprezam os milagres, desprezam a nuvem de Deus, desprezam a santidade de Deus, a justiça de Deus, olhando para ela com desprezo, caluniando, desprezando. Ele diz, eles estão condenados, será insuportável, será aterrorizante, a condenação deles será temível. Isto é tudo que o Senhor está dizendo a respeito dos cristãos que vão falhar em entrar. Ele está dizendo que você vê que a nuvem de Deus veio, o mesmo Deus que você declara estar adorando na sua igreja, adorando, e então você ignora, você despreza e olha para isso com desprezo. Você vê aleijados andando e as pessoas estão celebrando nas ruas para todos verem, e você está desprezando isso e olhando com zombaria e caluniando e escarnecendo. Mal sabia você que você está zombando do próprio Deus. Então o Senhor é muito sério a respeito disto. Ele diz que Sodoma e Gomorra foram julgadas por uma bola de fogo que veio do céu. Até hoje eles não se recuperaram. Está totalmente incinerada, é inabitável. O enxofre que foi derramado lá. E as chamas ainda continuam ardendo até hoje. Se você for lá, você vai ver que as chamas ainda estão ardendo por causa do seu pecado. E ele disse, Tiro e Sidom, aquele povo foi destruído e totalmente arruinado pelo fogo. Por quê? Porque os corações deles foram atraídos para o comercialismo, prosperidade, e eles não apreenderam Deus. Eles não acharam que valia a pena ou que fosse sábio ouvir ao Senhor e se arrepender. Até mesmo quando foi dito a eles para se arrependerem. Então, nesta conversa que o Senhor trouxe nesta noite, Ele está dizendo, Sodoma foi afundada por causa da sua mais vil poluição, mais vil iniquidade, zombaria com Deus, zombaria com os mensageiros de Deus, caluniando o dom do céu. Os anjos vieram do céu, trouxeram a graça, eles trouxeram a misericórdia de Deus, arrependimento. Entretanto, o Senhor está dizendo algo mais aqui também. Ele está dizendo que a condenação das pessoas que ele está descrevendo aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 8, da igreja, os cristãos desta era, que viram a nuvem de Deus que Sodoma não viu, que viram os aleijados andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, que Sodoma não viu, viram a chuva do Monte Carmelo 25 vezes, está sempre sendo transmitido ao vivo para dar a todos a oportunidade para que ninguém jamais diga, oh, eu nunca vi, eu não sabia. Nós sempre transmitimos ao vivo. Ele diz, entretanto, o povo que será nascido de novo nesta era, tendo visto todos estes aleijados sendo celebrados e esta palavra sendo pregada diariamente, esta advertência,
Ele diz, eles estão condenados. A condenação deste povo. Eles são pessoas normais que receberam a graça e no meio de tudo isto, no meio da mais brilhante luz da graça, a mais brilhante iluminação da misericórdia de Deus, da salvação de Deus. Então decidem deliberadamente, intencionalmente, propositalmente, maliciosamente rejeitar a graça, rejeitar a salvação, rejeitar as maravilhas, significando rejeitar o Salvador que tem feito esses milagres. Ele está dizendo que a condenação deles e o juízo deles será absolutamente aterrorizante, insuportável e inimaginável. O mais temível juízo e condenação de todas, e será insuportável. Eles não serão capazes de suportar de forma nenhuma. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra vai parecer como nada. O que está acontecendo com o povo de Sodoma e Gomorra no Lago de Fogo vai parecer como nada, quando agora você compara com as pessoas que o Senhor me mostrou hoje. Eles vão perder o arrebatamento, entretanto, eles estão professando a salvação. Não, nós estamos na nossa igreja. Nós estamos na nossa igreja. O nosso pastor, nós, a nossa igreja. E não vindo para a glória de Deus. A nuvem de Deus veio. E eles não estão vindo. O Senhor está dizendo que Cafarnaum, a qual está exaltada até o céu. Tu estás exaltada até o céu. Cristo veio até ela. O dom do céu. As bênçãos do céu vieram até ela. A luz do Evangelho veio até ela. Os privilégios que vocês desfrutam hoje dos milagres e maravilhas, os aleijados, HIV/AIDS curados, ontem Domholm invadiram as ruas poderosamente, eu ouvi na rádio. Estes privilégios de ver a HIV/AIDS curada, Rebecca Mosse, os hospitais estão chocados, Os médicos estão chocados. Eles tiveram que liberar o paciente e dar um certificado, uma carta de HIV/AIDS, removida da terapia. Uma maravilha! Por que não a cura? Ele está dizendo que as pessoas de Cafarnaum, quando eles estavam naquele lugar, eles estavam exaltados até o céu. Cristo veio até eles. Eles viram a iluminação da graça, a luz do Evangelho, os privilégios do céu derramados lá, os privilégios do Evangelho, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus. Eles foram favorecidos como Quênia está agora, como esta geração de cristãos é, e a igreja é. Eles tiveram os favores do céu. Vocês são favorecidos. Então o orgulho e a altivez daquele povo de Cafarnaum, e deliberadamente, intencionalmente, voluntariamente, sem serem obrigados, decidiram ignorar, caluniar, ridicularizar, zombar aquelas maravilhas, o dom de Deus que desceu lá por si mesmos. Ele está dizendo que será insuportável para eles. Por quê? Ele está dizendo que abrolhos, os abrolhos, estas pessoas produziram espinhos. E abrolhos, significando não produziu nada de bom do que foi investido neles. Nem uma bênção sequer saiu deles. E ele está dizendo, não veio nenhum fruto deles. E é por isso, no livro de Mateus capítulo 7, e é por isso que em Mateus capítulo 7, o Senhor reitera o seguinte, Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte, a partir do versículo 16. Mateus 7, do 16 ao 20, ele diz o seguinte, 16 ao 23. Ele diz, Mateus capítulo 7, ele diz,
Pelo seu fruto, vocês o reconhecerão. Então, quais são os seus frutos? Abrolhos e espinhos. Depois de receber a mesma graça, a mesma chuva do Espírito Santo, ele está dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? De forma nenhuma. Assim também, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no lago de fogo, no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles de vocês que estão dizendo: oh, vejam, não sabemos, ou nós estamos aqui, nosso pastor, ou o quê? Vocês vão saber. Você vê o fruto que os servos de Deus derramaram aqui. Chuva em Paris, França. Chuva em Lima, Peru. Chuva em Guangzhou. Chuva em Abidjan. Chuva. Estes são céus abertos. As bênçãos do céu são derramadas lá, os frutos. Vejam o massivo avivamento que está acontecendo em Abidjan agora por causa desta chuva. Vejam o massivo avivamento aqui. Os aleijados estão andando. Você não pode dizer: não, eu não sabia, por isso eu fiquei lá. Eu fiquei na minha igreja. De forma nenhuma. O Senhor enviou os seus mensageiros aqui. A nuvem está aqui. Então, pelo fruto, você pode dizer. E deixe-me dizer o seguinte, a partir do versículo 21, ele diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do Deus Todo-Poderoso nos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Isto significa que eles estavam mentindo, eles são mentirosos totais, porque o dono dos milagres, ele está dizendo que nunca os conheceu. Então esta é a tragédia que sobreveio à igreja deste tempo presente. Muito, muito triste. Então vocês precisam ser muito cuidadosos, é por isso que o Senhor está me mostrando e me enviando para discutir com vocês de que nem todos os que dizem que são cristãos entrarão no reino de Deus. E isto eu estou dizendo antes que seja tarde demais, antes da porta fechar. Então ele está dizendo: cuidado, seja muito, muito cuidadoso com o que o Senhor está dizendo aqui. Se você está dizendo que você é nascido de novo, então você tem que andar na salvação do Senhor. E esta salvação, ele te diz, vai te trazer para a justiça do Senhor. Vai te trazer para a santidade do Senhor. Esta salvação que você professa, você tem que dar atenção a ela. Você tem que ser inabalável nela. Você não pode ficar retrocedendo e então voltando da forma como você vê que a igreja deste tempo presente faz. Ele está advertindo dos perigos de retroceder na apostasia que você vê na igreja deste tempo presente hoje. Então, é por isso que no livro de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 13, ele diz o seguinte, ele diz: como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, a minha mão não tocará em ti. Isto é impressionante, povo abençoado. O Senhor está dizendo que tem aqueles que recebem as bênçãos da graça, o derramar da
a graça, a palavra de Deus, os milagres de Deus, a justiça de Deus. E eles produzem vegetação, a salvação de Deus. E a nuvem de Deus, a chuva do Monte Carmelo. E produzem algo bom, frutos. Então eles recebem bênçãos de Deus. Mas tem aqueles que não produzem frutos. Eles produzem espinhos. E ele diz, eles são amaldiçoados. O próprio Senhor está dizendo que eles são amaldiçoados. Esta é uma séria advertência, povo abençoado. Eles estão em perigo de ser amaldiçoados por Deus no fogo, no lago de fogo. Condenação. Eles estão caídos. É isso que ele está ressaltando aqui. E é por isso que você vê a mesma advertência em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. O mesmo grupo, a igreja deste dia moderno. Porque ele diz que eles estão demonstrando aberto desprezo por Jesus. Então, entretanto, Deus tinha em boa intenção para favorecê-los, permitindo-lhes que participassem da graça. É realmente impressionante. Então, o que é que o Senhor está dizendo em tudo isto antes de vocês voltarem aos seus escritórios, povo abençoado? O Senhor está falando muito claramente e dizendo que os perigos desta era, o cristianismo desta era, focando em educação, profissão, casamento, inteligência artificial, mundo, tecnologia, imoralidade sexual, conquistas, estas coisas. Ele diz, tome muito cuidado, dinheiro, eles têm mais devoção a estas coisas. E ele diz, isto é muito absurdo, a identidade deles, a nacionalidade deles, eu sou americano, sou cidadão da União Europeia, sou britânico, nacionalidade, identidade, educação, tecnologia. Eles gastam mais tempo se orgulhando, exaltando estas coisas, do que buscando a semelhança de Cristo, que é requerida na salvação. Então, quando você faz isto, então o Senhor é muito ciumento. Nós vemos muito claramente no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. Deus Yahweh, meu amigo, aquele que eu normalmente chamo e ele vem. Ele é o incriado Criador, Deus. Ele é o Criador. Ele nunca foi criado. E ele trouxe a casa de Jacó para fora do Egito, para fora da escravidão, para que a casa de Jacó pudesse ir adorá-lo e somente a ele. E neste processo ele se revelaria para eles. O mesmo Êxodo 20, versículos 13 e 4. Ele vem claramente dizer que não há nenhum outro Deus para ser adorado. Então é por isso que quando mais tarde Israel tentou adorar Jeová mais os ídolos. Então você vê o que você vê nas notícias a respeito de Israel hoje. Então você vê o Hamas vindo e atacando eles e levando pessoas deles, levando reféns, levando as suas moças e os seus jovens e as crianças. Em Deuteronômio capítulo 4, 39, Deus exige total fidelidade, lealdade e obediência, porque não há nenhum outro Deus. Se você der a sua afeição e devoção a qualquer outra coisa, dinheiro, prosperidade, o que quer que seja, isto se torna um ídolo. E há um risco de você ser amaldiçoado pelo Senhor. E nós vimos no Novo Testamento também que o Senhor Deus Todo-Poderoso removeu vocês, os cristãos que são nascidos de novo agora. Te removeu da escravidão do pecado para que você possa ir adorá-lo e a Ele somente. No Novo Testamento é a mesma coisa. Ele te remove como Ele removeu os filhos de Jacó, a casa de Jacó da escravidão egípcia, para que eles pudessem ir adorá-lo e somente a Ele.
E ele se revelaria para eles, a nuvem vindo e tudo isso revelaria milagres. A mesma coisa agora com a igreja. Aqueles que são nascidos de novo. Ele te removeu da escravidão do mundo e a escravidão do pecado, para que você possa vir e adorá-lo e somente a ele. E então ele se revelaria a você. Ele viria na nuvem. Olha isto. Mas a falha em fazer isto, a mistura, é o que agora traz a maldição. O retrocesso que você vê na igreja deste dia presente. Eles são leais e são devotados a outras coisas. E, entretanto, Deus exige uma fé inabalável e um estilo de vida cristã separado. Então, para terminar, porque vocês estão voltando para os seus escritórios, eu quero terminar com o seguinte. O Senhor está dizendo que nem todos os crentes são cidadãos do reino de Deus. Nós vimos isso em Mateus 7, a partir do versículo 16 até o versículo 23. E nós também podemos ver em Mateus capítulo 8, versículos de 10 a 12. Em Mateus 8, de 10 a 12, os filhos do reino se referem à nação de Israel. E Jesus estava advertindo-os de que simplesmente ser nascido, nascimento físico no estado de Israel, não poderia e não iria introduzi-los ou levá-los para o glorioso reino de Deus. Então o Senhor fez um sério caso de que entrar no glorioso reino de Deus requer uma fé poderosa, como a fé do centurião romano, que você vê em Mateus 8, de 10 a 12, que você tem que ser nascido de novo. A mesma coisa que o Senhor está dizendo para a igreja deste dia presente. Ele diz, não, nem todos os crentes são cidadãos do reino de Deus. Cuidado. Ele pregou no Sermão do Monte que a cidadania do céu, a identidade deles, a identidade daqueles que entram lá, eles são o sal deste mundo, significando que eles são inabaláveis na sua salvação, crescendo a cada dia, mudando o mundo, alcançando outros. O sal, o sabor deles não é perdido. Eles são a luz deste mundo, iluminando a escuridão deste mundo com a luz da salvação, a luz da graça, produzindo os frutos daquela chuva que vem do céu e o cumprimento da lei da graça. E nós sabemos muito bem que a nova lei da graça é uma lei muito mais alta, mais elevada do que a antiga lei. O Senhor está dizendo, ame os seus inimigos, dá aos necessitados, jejum, acumular tesouros no céu, buscar, bater, buscá-lo, andar no caminho estreito. O Deus Todo-Poderoso dizendo que nem todo que alega ser um crente na igreja vai entrar no reino de Deus. E, portanto, tome muito cuidado. Ele me mostrou aqueles que não vão entrar. Então, se você quer receber Jesus, diga esta oração antes de eu me retirar e também correr para uma reunião. Diga, poderoso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu ouvi hoje a respeito dos perigos de retroceder e apostasia. E eu abro meu coração para Ti, meu Senhor Jesus, e me arrependo de todo o meu pecado, porque no início Tu criastes o homem no jardim santo e justo, obediente e fiel, antes da queda. E, entretanto, nós retrocedemos
e entramos em apostasia e caímos em pecado. Então hoje, Senhor, eu me arrependo no poderoso nome de Jesus. E eu te peço para perdoar o meu pecado. Perdoa todo o meu pecado, intencional, deliberado, ou os pecados que eu cometi no meu subconsciente, inconscientemente, sem saber. Senhor, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. E eu te peço para me fazer inabalável nesta salvação da graça e para ser santo, para que eu possa dar bom fruto, a vegetação, a erva útil, o fruto condizente com a quantidade de bênçãos que o Senhor derramou do céu para dentro desta geração. Através dos seus mega profetas. Senhor, usa-me para alcançar o mundo que está perecendo e para que eu possa ficar firme e fiel na santidade e na justiça e no Espírito Santo, até que venha o reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Então, muito bem, povo abençoado, o Senhor os abençoe. Eu vi o Messias vindo e ele também me mostrou aqueles que são cristãos que vão ficar chorando e rangendo os seus dentes, aqueles que não entrarão no reino de Deus. Toda Rabá, Yom Tov Haverim, Shalom, Shalom, Baruch Hashem, Adonai.